em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada pros íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você, por acaso, já parou para pensar por que você é como você é? Já imaginou como seria se você tivesse um clone? Já se perguntou se caso você fosse exposto a uma explosão de radioatividade, se você viraria o super choque? Se alguma dessas perguntas já passou pela sua cabeça, ou se estão passando agora pela primeira vez, esse podcast é para você. Porque hoje nós, por acaso, estamos aqui com duas feras da genética. Ambos extremamente entusiastas da divulgação científica e do ensino, e também amantes da arte do teatro. E por coincidência, best friends. Então, com vocês, Adalto Cardoso, doutor em genética, atualmente pós-doutorando da Universidade Federal do Pará, fundador do Bando de Teatro Científico Siriema e contribuinte do jornal Ciência na Medida. O Adalto é um cara que eu particularmente acho muito bom de papo. Ele é extremamente sincero, bem-humorado e crítico na medida certa. Bem-vindo, Adalto. Boa tarde, bom dia, boa noite. Obrigado vocês pelo convite, obrigado pela apresentação. Eu só não concordo muito com o Fera aí, fiquei até meio assustado aí com essa responsabilidade. Com a questão de ser entusiasta aí, eu acho que vocês acertaram. É isso aí, muito entusiasmado. Tão Faustão, né? Essa fera aí, meu. Ô louco, meu. Tá pegando fogo, bicho. E estamos aqui também com a Jordana Oliveira, a nossa famosíssima entusiasta de ciência também, doutora em genética e fundadora da página Voando Alto Ciência. Ela atualmente está voando por aí fazendo mais ciência em novos lugares e além dela divulgar bastante conceitos em ciência, ela também é uma grande divulgadora da vida acadêmica. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no departamento de vocês, eu fui na sala dos pós-graduandos e na porta está escrito Sala dos Cientistas, que foi a Jordana que colocou, porque ela é uma grande defensora dos direitos dos cientistas serem reconhecidos como eles são. Então, seja muito bem-vinda, Jordana, ao nosso podcast. Obrigada, por acaso, amei, gente. Nossa, vocês são muito animados, vocês são muito bons. Eu tô aqui maravilhada. Também tô meio assim com esse negócio feras da genética, mas a gente é entusiasta e já para divulgar para todo mundo aqui. Que estudar também é trabalho, então por isso que eu coloquei. Todo estudante ali em formação, fazendo ciência, já é um cientista, né? Nós somos trabalhadores, só que não somos reconhecidos por isso, né? E vamos papear aí, vamos responder essas perguntas. O que a gente souber, a gente fala, o que não souber também, a gente pergunta, né? A gente vai no Google, brincadeira, né? A gente fala que a ciência ainda vai descobrir, né? E a gente fica esperando. Exatamente. Essa é uma pauta que eu gosto muito da Jordana, essa defesa do cientista enquanto profissão. Isso é uma coisa que eu admiro bastante, que eu também quero estar junto nessa. E claro que não podia faltar o Arthur Gasparindo, o nosso convidado não inédito de hoje, que vai ajudar a contribuir nesse papo. Ele também é um aspirante a geneticista, também está um pouco envolvido com essa área da genética e atualmente é estudante de biologia. Olá. Olá. Não vai me apresentar? É verdade, esqueci da outra vez também. Essa daqui, Gabriela Larissa, ela concorrendo aí com a Jordana para ser a futura famosinha de B, todos os projetos, neurocientista de plantão e com opiniões fortíssimas sobre ciência. Quem me dera que eu estivesse concorrendo para ser famosinha, mas vamos lá. A gente tá junto, ó, tamo junto aí, isso que importa. Vamos lá. Gostei da humildade de todo mundo nessa mesa. É isso, a gente tem que trabalhar a autoestima, não é assim mesmo. É isso aí. Então, gente, a gente chamou vocês aqui para conversar um pouquinho sobre genética, porque a genética é um tema que chama muita atenção das pessoas de fora da universidade, das pessoas que não estão habituadas com temáticas de ciência. É uma coisa muito atrativa e que acaba aparecendo muito em filmes, em livros, em várias mídias, em várias coisas de ficção. Não como um ponto central da história, na maioria das vezes, mas como uma forma de explicar alguma coisa em alguma história. E algumas vezes acabam saindo algumas pérolas, né? Umas coisas assim que eles colocam que a gente fala, gente, não é assim que isso funciona. E tem vezes que saem coisas legais, que parecem convincentes, assim, tomadas as devidas liberdades.
Então, a primeira coisa que eu queria perguntar é quando vocês começaram a ter interesse pela genética? A Jordana, eu sei que foi antes de entrar na graduação, né, Jordana? Eu acompanho um pouquinho das suas histórias no Instagram, eu sei que você sempre teve esse fascínio. Então, você começou um pouco como essa pessoa de fora da área de ciência fascinada pela genética também, né? E exatamente, é muito legal que vocês estão trazendo aqui assuntos de cultura pop e tudo mais pra gente relacionar com ciência, porque foi assim que eu me tornei cientista, né? Tem até frases por aí que todo mundo, na verdade, nasce cientista, a gente só profissionaliza a coisa depois que a gente pega o diploma, mas todo mundo é curioso sobre o mundo, sobre o universo. E o que me fascinava nisso tudo era alguma coisa relacionada com os mistérios da vida. Então os filmes assim que mostrava a mutação, mostrava, foi exposto a alguma coisa, foi não sei o que, X-Men e tal, eu achava mó loucura aquilo. Eu falei, aí você entra na faculdade, não é nada disso, sabe? Mas eu acho muito legal a gente aproximar esses dois mundos para tentar atrair as pessoas pra gente conversar sobre os assuntos pertinentes para que elas relacionem, né, a ciência ao seu dia a dia, né, e entendam que aquele filme tá colocando lá é absurdo, mas o que aquele outro filme tá colocando lá tá legal, tá ali cientificamente correto e tal. Então eu era uma pessoa muito sonhadora, assim, meio tipo o mundo fantástico de Jordana na minha cabeça, assim. E daí foi a partir daí, da ficção científica principalmente. Aí saiu um monte de filme de pandemias, essas coisas. Hoje tá saindo mais ainda por conta da pandemia, né? Foi por conta da ficção científica que eu falei, olha, quero ser isso aí. Queria já também ser arqueóloga, porque achavam o máximo lá, cavocar a terra, achar um objeto e tipo, nossa, isso aqui foi de anos atrás, não sei o que e tal, né? Então eu sempre tinha essa coisa do pesquisa e tal, e por isso que eu tô aqui hoje. Muito legal. E você, É Adão? interessante essa fala da Jordana, que ela dá essa visão dessa empolgação, né? Eu acho que isso também é interessante, essa ideia de que a gente vai se apropriar da ciência e vai fazer grandes transformações, né? Como geralmente a gente vê na ficção, né? Os cientistas têm um poder que na realidade vai além do que eles podem fazer. Mas eu acho que esse sentimento ele me atraiu. Então eu me atraí especialmente pela genética relativamente cedo, estava no ensino médio, quando eu tive contato com esse conhecimento, né, de genética na escola. Eu não achava meu professor tão interessante, não ensinava de uma maneira que era tão brilhante, mas quando eu tive noção do que era genética, eu fiquei muito encantado com a área. Eu sempre gostei de ciência desde criança, mas eu nunca tinha percebido que eu tinha um interesse específico por uma área, que era a biologia, e especialmente pela genética quando eu tive contato. E aí eu comecei a pensar que eu ia estudar o câncer, que eu ia fazer descoberta do câncer, tipo, já olhando lá na frente, que eu ia ser um grande cientista. Hoje Então, a gente quer um emprego. Acho que seria o grande... Esse é o nosso a sonho. grande conquista. Mas foi nesse momento aí, no ensino médio, quando eu tive o contato com o conhecimento de genética. Aí eu decidi que era isso que eu ia buscar pra minha vida e tô aqui. Legal. Eu lembrei de uma coisa que o Adalto falou dos filmes, que a gente acha, até a população acha que o cientista vai resolver todos os problemas do dia pra noite. E quando a gente entra na faculdade e segue a carreira acadêmica, você vê que não é nada disso. O que me chamava a atenção nos filmes é que assim, chega um alienígena na Terra. Eles vão chamar todos os cientistas lá, o físico nuclear de radiação de não sei o que, o biólogo não sei das quantas, aqueles nomes que na verdade se você for procurar no currículo de uma faculdade, nem existe, né? E eu queria ser aquela cientista. Então eu pensava, gente, se tiver uma invasão alien aqui na Terra, eu quero, sabe aquela coisa, daí os militares vão lá na casa, te busca, e daí você que vai... Era isso, eu imaginava que era isso. Hoje eu só sonho lá, adoro assistir, não sei o que. E a realidade é muito diferente, né? Tipo, a ciência, na verdade, ela vai responder as questões que a sociedade está perguntando e tal, mas isso demanda um tempo e tem coisas que não são possíveis de aplicar na hora, igual a vacina, por exemplo, né? E tal. Eu queria falar duas coisas. A primeira coisa é que o Adalto começou a frase falando assim, essa fala da Jordana
provando aí que isso é uma expressão utilizada, porque da outra vez o nosso produtor falou que eu uso expressões não habituais, porque eu falei essa fala. Essa fala. Essa fala. E eu queria deixar registrado que essa fala realmente é uma fala. Essas falas são frequentemente usadas. Sim. E a outra coisa que eu ia falar é que eu também comecei a me interessar muito por genética no ensino médio. Isso também foi muito importante para eu escolher a graduação que eu queria fazer. Isso foi um ponto assim. Só que o meu grande defeito, ou talvez uma qualidade, eu não sei, é que eu sempre me interessei muito por muitas áreas. Então eu sempre gostei muito de genética, sempre vi como uma possibilidade, mas aí eu também acabei gostando muito de neurociências, acabei gostando muito de várias outras coisas e acabei não seguindo na área da genética, mas eu também comecei a gostar muito no ensino médio, a genética mendeliana. E é engraçado que no ensino médio a gente tem um brilho diferente. Quando a gente vê a primeira coisinha que faz sentido, que você aprende o azão azinho, o que é um gene recessivo, um gene dominante, por que pais de olhos castanhos têm filho com olhos azuis, você fala, uau, agora eu entendo tudo. E aí você cresce um pouquinho mais e vê que você não entende nada, é ótimo. Exato. Que aquelas coisas da genética mendeliana nem dá pra usar pra maioria das coisas, né? Até, A gente vê que o mundo é muito maior, né? O conhecimento é muito mais amplo. Inclusive, eu como geneticista, né, fiz mestrado, doutorado nessa área, eu não tenho noção de toda a área. É impossível, eu duvido, eu faria esse desafio para qualquer geneticista aí, que ele tenha compreensão de todas as áreas. E a gente está falando só da genética, e a ciência é muito mais ampla. Se a gente for falar da biologia, existem diversas outras áreas. Se a gente for falar da ciência de uma maneira geral, existem outras áreas também, e é impossível. Mas essa ideia de ser, tu falaste, de se interessar por várias coisas, eu acho muito, muito positivo. É muito legal a gente também olhar outras áreas. Isso, inclusive, interfere na nossa área. E a ciência é multidisciplinar, né? Hoje, dificilmente uma pessoa estuda somente uma área. Então, se eu estudo neurociência, eu vou, muitas vezes, precisar entender um pouco de genética para entender o funcionamento de um neurônio. Eu vou precisar entender como os genes funcionam para entender como um neurônio funciona, por exemplo. E as áreas vão se cruzando. Então, dificilmente eu vou trabalhar com uma única coisa, vou estudar uma única coisa, uma única área. Você consegue explicar melhor as coisas. Sempre vem daquelas pessoas assim que tem um pouquinho de tudo, né? Então você consegue ver ao longo da ciência, as pessoas que a gente admira hoje, elas não faziam uma coisa só, não eram bitoladas numa caixinha e tal. Elas tinham conhecimento de outras áreas e eu acho que isso que traz riqueza para as descobertas. Então eu acho que é fundamental e vai na fé, ainda mais se vocês trabalham com a parte de comunicação e tal, essa parte que a gente chama de essas características que parece que ninguém dá bola, né? Tipo, você ter a habilidade de conversar, de se comunicar, isso vai modificando até o teu cérebro, a forma como você vai fixar o teu conhecimento ali. Então, e a gente espera, né, dessas cabeças interdisciplinares aí que saiam as próximas descobertas, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Sim. Eu ia falar, na verdade, de uma coisa que tinha comentado lá pra trás, que era da representação da genética nos filmes. Porque eu acho muito engraçado como a genética é a mágica do século XXI. É aquela coisa que no filme tá ali pra explicar qualquer coisa que eles quiserem explicar. O próprio, na Marvel, os X-Men, o negócio de, o gene mutante. Um gene que ele dá superpoder, vai crescer uma asa na pessoa, faz soltar laser pelo olho. Não é assim que funciona. Inclusive o próprio Stan Lee falou que ele também não tinha ideia de como funcionava e que ele pensou, isso aqui é uma justificativa, que a gente, o cara nasceu com poder só pra poder escrever vários, sem precisar escrever a história de origem. Simplifica muito o negócio, eu acho que é aquela coisa assim... Como a gente tem essa ideia de ficção, de cientistas fantásticos e tudo mais, porque realmente no DNA tá ali as instruções para formar um indivíduo, né? É um livro de receitas, basicamente. Sim. Só que o livro de receitas não faz o bolo sozinho.
O livro lá da tua gaveta, tá lá na tua gaveta, o DNA tá dentro da célula. Ele não vai fazer nada sozinho. Então, você tem um livro de receitas que tem receita de bolo de cenoura, tem receita de sopa, tem receita de risoto. E tudo isso não vai ser feito ao mesmo tempo. Vai ter horas que você vai fazer um bolo de cenoura, você vai lá, bolo de cenoura, um capítulo de bolo de cenoura. E a mesma coisa com o DNA. O DNA tem todas essas informações lá na célula e de vez em quando a célula acessa determinadas receitas para formar a proteína do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, para produzir proteínas do sangue, etc. Então imagina você modificar um livro de receitas tão complexo como esse. Não é tão simples assim. Igual quando falam, por exemplo, porque vacina vai mudar o DNA da pessoa. Gente, a gente fica no laboratório tentando mudar DNA e não consegue. A gente fica tentando fazer clonagem com bactéria, que é super simples teoricamente, e não consegue. Então as coisas não são tão simples assim de acessar como colocam por aí, né? A ficção nos dá muito mais poder do que a gente tem, né? E Na realidade. isso é interessante que os próprios cientistas se frustraram com isso. Quando nós tivemos, por exemplo, o sequenciamento do genoma humano. Se acreditava que a gente passaria a conhecer muito melhor o nosso genoma, o funcionamento do organismo, entender melhor as doenças e a cura para as doenças seriam talvez conquistadas. Mas, claro, a gente teve um avanço com isso, né, com o sequenciamento do genoma humano. Mas também nós verificamos que isso não é tudo, como a Jordana bem falou, né? É muito mais do que isso. O genoma, decifrar o genoma é uma parte. Então, existem muitos processos, muita coisa que ainda precisa avançar, que a ciência ainda precisa descobrir. Então, os próprios cientistas também, às vezes, se empolgam com algumas das nossas conquistas e depois a gente vê que, peraí, não é bem assim, vamos ser mais humildes como nós estávamos aqui no começo da conversa. Eu acho que isso também acontece. É isso que o Adalto falou do sequenciamento de genoma humano na década de 90. O presidente dos Estados Unidos, na época, acho que era Kennedy, não lembro, Bush, pai, não sei, um presidente, vocês pesquisem aí na década de 90. Ele falou assim, o câncer brevemente será apenas uma constelação, que ele estava se tratando da doença do câncer, né? Porque agora com o sequenciamento a gente escreveu o livro de receitas do DNA, né, do ser humano, a gente vai conseguir curar tudo, nós vamos, né? E não, a gente tá, quase 30 anos depois de que tudo isso começou, agora que saiu a última versão, então agora a gente tem um livro completo do DNA dos seres humanos, né? Então agora a gente tem esse livro de receitas completo, que tá lá guardado e a gente tem que entender como é que funciona. E o câncer ainda não tem cura, porque é uma doença extremamente complexa, tem vários tipos, e depois que a gente foi construindo esse conhecimento, né? Gente, e como vocês explicariam o que é o sequenciamento do genoma para uma pessoa que não conhece muito sobre genética ou sobre o conceito de DNA? Legal. Vamos tentar, né? Vamos ver. Daí vocês dão uma nota, ver se tipo tá. Faz melhor. Não é competição. Não, vamos aqui. Se quiser competir, tudo bem. Rinha de cientista. A gente complementa, é melhor. A gente vai eu acho que é melhor. Não, eu gosto do conceito de Assim, dentro das nossas células, né, o DNA lá, ele é uma sequência como se fosse uma linha de lã, né? Então uma sequência ali, uma linha de lã, né? Essa linha de lã, ela é formada por várias bolotinhas. Vamos usar um colar, né? Um colar. Sabe o colar de pérolas da sua mãe? Você abre esse colar de pérolas, cada continha seria uma letra, né? Que pode ser a CTG, né? Então cada continha seria uma letra. Esse colar de pérolas. Nos seres humanos, a gente tem 46 colares de pérolas, né? 23 vieram do nosso pai, 23 vieram da mãe. E o sequenciamento do DNA é você entender o que cada pérola ali significa, né? O que cada sequência ali, qual é a sequência daquelas pérolas. Porque se você... A ordem dessas sequências, né? Porque se você olhar lá na célula, aquele monte de pérola lá, aquele monte de colar de pérola lá na célula, você não tem informação nenhuma, né? Não consegue visualizar. E o sequenciamento
Ele vai identificar quimicamente aquelas pérolas. Então essa é a primeira pérola, a segunda pérola, a terceira pérola e tal, e vai formar as sequências dos 46 cromossomos, digamos assim. A gente pode usar outra analogia também como se fosse um livro de receitas, né? Então você está olhando lá o sequenciamento, vai identificar letra A, letra C, letra T, letra G e assim sucessivamente. Então são 46 capítulos que a gente teria, digamos, no genoma humano, né? No DNA humano ali. Isso, só complementando, que eu acho que é mais interessante. Então, o importante é saber essa ordem, a ordem dessas pérolas, como a Jordana. Podemos usar isso também de uma maneira também simples. Vamos pensar no alfabeto, mas o alfabeto de A a Z. Eles, com essas letras, nós podemos formar palavras, nós podemos formar frases, mas elas não podem estar embaralhadas. Isso tem que ter uma sequência, tem que ter uma ordem. A palavra biologia, aqui, por exemplo, nesse livro, eu entendo porque ela tem uma ordem, né, dessas palavras, dessas letras, desculpa. Se eu embaralhar essas palavras, essas letras, eu não vou ter uma informação. Então, o sequenciamento, como o próprio nome diz, sequência, ordem, então a gente precisa saber onde cada dessas letras estão colocadas, para que essa informação seja passada, que a célula consiga entender a informação e a célula consiga fazer o seu trabalho a partir daquela informação. É quase que desvendar um enigma. Você tem lá uma mensagem, né, com um monte de código, e daí o sequenciador ele vai traduzir esses códigos numa linguagem que a gente possa entender, né? E vai escrever, vai montar a ordem desse código, né? Que daí já vai para outra. O grande desafio é a quantidade dessas letras. Nós temos bilhões dessas letras e elas precisam ser organizadas de uma maneira que façam sentido. Então aí é o grande desafio, por isso a grande toda essa questão, toda essa importância de se desvendar o genoma humano e também entender que em alguns trechos eu tenho informação, em alguns trechos parece que a informação está meio bagunçada e às vezes está bagunçada para o nosso nível de compreensão. A gente tem aquela ideia, a gente acha que a gente entende, né, o universo, o mundo. Na realidade, a ciência trabalha para nos trazer esclarecimento, né? Então, quando a gente não entende, a gente acha que tem algum erro ali. Não, erro, na verdade, não é nem erro, é limitação nossa, né? Então, a ciência trabalha exatamente nesse ponto, buscando conhecimento, nos trazendo esclarecimento. Então, à medida que a gente vai avançando, a gente vai entendendo mais o genoma. Quem sabe um dia a gente chegue na cura assim, do câncer com base na genética, mas certamente não vai ser só com ela. A gente vai ter que entender de neurociência, vai ter que entender de outras áreas para a gente conseguir chegar em situações como essa, de cura de doenças e uma série de possibilidades que entender o genoma vão nos permitir. Sim. Eu diria que foi nota 10, hein, gente? Comenta aí, deixa nos comentários. Nem da faculdade a gente tirava. Não, ainda bem, passamos. E o ensino de genética, no geral, é um desafio grande, né? Eu pedi agora para vocês explicarem o conceito para leigos, mas eu acho que a genética é um dos temas que são mais difíceis de explicar para as pessoas que não estão habituadas, né, com a área científica, com conhecer essa parte mais molecular. Porque não é tangível, são coisas microscópicas e não dá pra você mostrar, pegar e falar, isso aqui é um gene. Não tem como mostrar na mão abstrato, e é uma coisa muito abstrata, né, que requer um pouco de entendimento prévio de algumas coisas. E nesse sentido, às vezes eu tenho a impressão que a ficção dificulta mais ainda o trabalho dos cientistas. Sim. Porque às vezes tem alguma coisa... todo o trabalho. Às vezes aparece no filme assim, eles descobriram o gene do câncer. Aí alguém chega e pergunta assim, mas se vocês já sabem o gene do câncer, por que não desativa ele? E eu fico tipo... Que gene do câncer? Como eu vou explicar isso? Aí tem que começar do que é gene, aí ir para o que é um câncer, quais são as vias de um câncer, o que está envolvido em tudo isso, as rotas alternativas e explicar a intervenção no gene, como é complicado. E às vezes isso
acaba atrapalhando mais do que ajudando. E a gente acaba tendo que lidar com questões assim que é muito difícil de responder, né? Que a gente fica sem reação, né? Um filme muito icônico da genética é o filme Gattaca. Ele é muito famoso. É antigo também, é um filme muito bom, eu gosto muito desse filme. E esse filme, eu acho ele particularmente acurado num cenário distópico, né? Ele é um filme que se propõe a imaginar uma sociedade do futuro, onde a gente tem o sequenciamento genético, os genes lá, o DNA de todas as pessoas mapeados. E aí você já sabe, no momento do nascimento de uma pessoa, quais são todos os potenciais que ela pode atingir. O risco que ela tem para ter doença cardíaca, o QI que ela vai ter, as habilidades que ela vai ter, tudo isso já vem ali no nascimento, no momento que a pessoa saiu da barriga da mãe, já se sabe tudo. E a sociedade é pautada nisso. Então, para você conseguir um emprego, você precisa apresentar o seu DNA, né, os seus genes, para eles falarem se você pode ou não pegar essa vaga. E aí, nesse filme, o que acontece é que todos os pais usam a reprodução artificial para poder escolher os genes que o filho vai ter. E tem uns ou outros que acabam tendo filhos pelas vias comuns, que não vamos mencionar aqui para não censurar, mas tem filhos por vias comuns, habituais, não programadas, que aí pode vir qualquer dos genes da mãe ou do pai em uma combinação aleatória. E aí o filme está falando sobre isso. E é bem legal essa ideia de poder programar os genes e ver essas características genéticas e tudo mais. Só que o grande erro que eu vejo nesse filme é a questão determinística. De você ter o gene, então isso vai acontecer e pronto, e acabou. Essa é a crítica principal que fica no filme e que eu acho que também é muito embaraçoso. Na verdade, não. O filme tem o personagem principal, é um personagem que nasceu pelas vias convencionais. E ele queria ser astronauta. Ele queria ser astronauta e aí ele... spoiler. Ah, não! Pra verdade, o Avatar não mas a existiu parte que ainda. ele queria ser astronauta... Não tem problema, gente, que eu já ouvi falar tanto desse filme não Eu assisti. em palestras e as pessoas, porque usam ele como exemplo. Eu nunca vi esse filme. Sim, não, mas o lance é que, na verdade, meio que a moral do filme é que, tipo, não é tão determinístico assim, porque o cara que não tem os genes bons, ele tem um monte de problema, doença e tal, vai lá, mente nos registros dele e consegue fazer tão bem quanto a pessoa que tá lá super selecionada, porque ele consegue fazer apesar dos genes. Aí tem essa mensagem moral velada, mas eu acho que o grande problema é ético que a gente... E a simplicidade que ele traz é genética. Porque o que é um gene ruim? O que é uma mutação ruim? As mutações, elas trazem a variabilidade genética. Então, infelizmente, as pessoas, o que é a mutação? Você tem um livro de receitas lá, e aqui, ao invés de ter um B, tem um C. Então, a mutação é uma variação daquilo dali, daquela sequência, que vai codificar ali, vai dar uma instrução diferente. Ao invés aqui de biologia, vai ser ciologia, então, e aquilo vai representar uma coisa diferente. Então, a mutação, ela faz a gente ser o que a gente é, né? Então, ela traz a variabilidade, isso do ponto de vista evolutivo, né? Nós precisamos ter as pessoas, os organismos diferentes para manter a diversidade da vida. Infelizmente, nesses filmes trazem as mutações como sinônimo de doença, como sinônimo de ruim. Igual a Gabi falou, tem o gene do câncer. Não é o gene do câncer. É um alelo, é uma forma daquele gene que tem uma mutação que não vai funcionar de uma forma correta. Mas aquilo de lá pode... nem pode estar ativado, por exemplo. Esse gene faz outra coisa. Não é um gene que foi colocado ali que vai causar câncer. É um gene que faz a célula se dividir, por exemplo. Ele estimula a divisão. Fala para a célula, vamos nos dividir. Só que por uma alteração ali, aí ele se torna um gene que pode causar o câncer. Marcador, né? Mas é um gene que está alterado. Um exemplo, uma possibilidade. Né? Aproveitando a analogia que vocês usaram das palavras, isso é perfeito, na verdade, para dar exemplo como uma mutação não necessariamente é ruim. Porque você pega, por exemplo, sei lá, a palavra pata. Aí o P sofreu uma mutação e virou um M. Mas mata também é uma palavra, funciona igualmente. Exatamente, exatamente. Aí mudou a palavra, mas às vezes a gente usa a gente pode tirar uma letra, colocar uma letra. A palavra tá diferente, mas ela ainda passa a informação. Se eu tirar aqui, biologia, se eu tirar o I, vai ficar biologia.
a gente sabe que não era do jeito que tinha que estar, mas a informação passou. Virou o Isso livro de acontece bolo com que ela genes, falou. então é uma variação. É igual escrever arroz terminando com Z ou com S. Isso. O correto é com Z, mas com S tá escrito Passou a arroz. informação. Isso. Então, E pra gente, cada um ser o que é, a gente tem um nível de variação. Cada um tem o seu jeitinho, porque senão nós seríamos todos clones. Se não existisse mutação, seríamos clones e provavelmente não estaríamos nem aqui. Mas o que eu acho mais, do ponto de vista de ficção, eu amo esse filme. Porque assim, sou viajada nas ideias, sabe? Amo esse filme, eu acho sensacional. Mas do ponto de vista do conhecimento de genética, é muito perigoso para a população leiga, porque hoje a gente tem os testes genéticos. Então você vai lá, coleta, né, a saliva e eles voltam com informações, uma série de mutações para propensão a cânceres e doenças. E eles reservam isso em bancos de dados. Então eu não sei qual é o futuro, né, da ética dessas informações. Se porventura, daqui a alguns 10 anos, empresas comecem a acessar essas informações, esses dados vazem. Por exemplo, hoje a gente tem vazamento de dados de CPF. Né? E se dados genéticos, de teste genético começa a vazar e as pessoas sabem que você tem uma mutação para o câncer. Então veja como isso é muito sério e não é discutido. A gente só brinca com a parte de ficção, que eu acho sensacional, mas eu acho que a gente poderia usar essa parte da ficção para chamar a atenção das pessoas. E que você ter uma mutação ou outra não é algo para ser ruim, ou para ser melhor do que o outro, mas faz parte de você ser quem você é. E até pensando em sociedade inclusiva, eu acho que trabalhar genética nesse ponto de vista também seria bem legal. Sim, inclusive isso faz até um contraponto com o nosso episódio anterior, né? Porque na área de física, lá que o Joel falou no último episódio, ele fala de como o filme lá quebrou todas as leis da física, não tem problema. É tipo, o importante é que, falou lá multiverso, inspirou uma pessoa de todas as bilhares que assistiram a estudar física e virou um físico. Tipo, não passou a informação certa de física, mas inspirou. Na genética, pode ser que inspire, mas também dá desinformação. E por ser uma coisa de saúde, não é tão... sem danos, assim, como a física. É mais perigoso. Por exemplo, tem um filme, não sei se vocês já ouviram falar, quem já ouviu aí, vai interagindo, porque eu não achei mais esse filme. Se chama O Som do Trovão. Ele mencionou no outro podcast também. Eu amo esse filme, mas ele é terrível. Sim, Eu nunca vi, gente, eu vou ter que ver. Eu também não vi. Eu não sei Eu não vi se é nenhum o filme. mesmo Não, das inclusive... ondas de evolução. Sim, que acontece um negócio que eles pisam numa borboleta. Inclusive eu cresci jurando que esse era o efeito borboleta, e depois eu vi o efeito borboleta e vi que não era esse, e demorei pra descobrir que esse era uma confusão. Esse filme, então vamos conectar por acaso aqui os episódios. É um filme sensacional que, assim, no futuro nós poderemos viajar no tempo. Então, qual que é o esporte das pessoas ricas? Não é ir pra Marte com Elon Musk, é outro esporte que as pessoas fazem. Eles voltam ao passado, tem lá um dinossauro que já ia morrer, e daí a pessoa rica lá vai e mata o dinossauro 5 segundos antes dele morrer, que isso aconteceu há milhões de anos atrás. Beleza, e daí volta pra aqui, pro presente, beleza. E daí uma pessoa, ela vai nesse negócio aí pra matar o dinossauro, ela rouba uma borboleta da rota e traz pro presente, né? E daí isso muda o curso da evolução. E daí os trovões, são 5 trovões que mostram as 5 ondas de extinção, de evolução, e daí vai mudando as espécies e não sei o que do ponto de vista evolutivo não tem noção nenhuma. E o erro pior, assim, nesse filme, que é muito ruim, mas eu amo esse filme, é que eles colocam como a última espécie a evoluir os seres humanos. Então, nossa, deu um puta de um spoiler agora, né, no filme. Não, tem problema. Mas eles colocam a espécie humana como no topo da linha de evolução. A evolução não é assim. Nós que estamos aqui somos tão evoluídos quanto o coronavírus que também está circulando, por exemplo, né? Mas eu amo esse filme, só que é extremamente errado. E até aí não vai gerar
um problema Mas eu acho que também tem o seu valor. Por mais que tenha Sim. essas falhas, tem o seu valor. E a gente tem que também ter tomar cuidado que tem tem uma limitação, né? Eles não têm condições de uma obra dessa de arte retratar tudo de uma maneira tão precisa. Eu acho que eles precisam de um assessoramento científico, certamente, para evitar falhas tão graves. Mas eu acho que não tem como eles serem extremamente precisos. E também tem a questão artística, né? Tem momentos que não tem o que fazer. É necessário disso para a coisa não... Senão vai ficar chato, vai ficar uma coisa objetiva. Eu acho que precisa, de certos momentos, de licença poética. Né? Exato, para que seja a obra de arte que é. Eu já ia falar a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo, a ciência em si é uma obra de arte, né? Sim. Ela em si, a verdade, né, que a gente consegue encontrar o mais próximo da verdade que a ciência nos revela é maravilhoso também, é artístico. Então, Tem um livro do Richard Dawkins que é A Magia da Realidade. Então é fantástico justamente por isso. Eu acho que a gente tem que continuar com a arte, com a ficção, porque o ser humano é imaginativo. A gente... essa é a nossa essência, né? Mas eu acho que conscientizar a população do que é possível e do que não é, né? E o que a gente pode sonhar, aí... Esse é o nosso grande trunfo evolutivo, inclusive eu ousaria dizer. A gente imaginar coisas que não estão diante da gente, por isso a gente consegue progredir olhar enquanto pra sociedade. frente, né? Planejar. Imaginar é uma coisa que eu acho fundamental para a sobrevivência enquanto espécie. Exatamente. Mas isso que você falou, Jor, acho que é uma coisa muito importante, essa ideia da gente ser topo de evolução, né? Que na verdade não é, porque a evolução, sucesso evolutivo é sobre uma espécie conseguir continuar existindo. E todas as espécies que existem agora, por incrível que pareça, elas existem mesmo. Então elas também têm sucesso evolutivo. Exato. Por acaso elas Isso não é algo que é colocado de maneira errada somente na ficção, nas obras de arte. Nas escolas. E às vezes até na universidade. A gente vê professores... e não estou falando de gente mais velha, às vezes até pessoas mais jovens que ainda não tomaram esse cuidado. Quando a gente está falando de um ponto de vista evolutivo, tudo que está aqui está evoluído, é bem adaptado, tem sucesso, né? Então esse cuidar, seja uma bactéria, seja um ser humano, uma baleia, um mosquito. A gente tem essa ideia do mosquitinho, ele é inferior, Coitadinho. ele é menos evoluído. E o elefante ou o ser humano, eles são mais desenvolvidos, são superiores, tem essas nomenclaturas que são hoje que dói até no ouvido da gente. Isso vem daquela deturpação, né, da sobrevivência do mais apto, do mais forte. E não é só a lei do mínimo esforço mesmo. Você tem que ser minimamente apto só para sobreviver. Porque matematicamente a gente consegue calcular o sucesso evolutivo, que é medido em reprodução. Se você conseguiu deixar mais descendentes, digamos, você seria mais evoluído. Ou não, você teve um sucesso maior, você teve fitness, aptidão. Então, reprodução. A chave da evolução é reprodução. Deixou seus genes pra frente, o seu livro de receitas, quanto mais frequência disso, quanto mais cópias você distribui por aí, é esse sucesso. O seu best-seller está aí na frente pra ser lido, né, nas próximas gerações. Exatamente. Mas eu acho que isso é uma coisa importante de deixar claro sempre que tiver oportunidade, essa ideia, né? Eu acho que isso é importante pra forma que as pessoas enxergam o mundo, porque a gente é muito antropocêntrico. Sempre acha que as pessoas estão no centro. E às vezes isso acaba sendo um pouco frustrante, porque nós não somos o centro. Sim. E quando isso fica claro, as pessoas tendem a se frustrar. Então é uma coisa que vale a pena falar. Isso é péssimo, né, para o ser humano, essa visão, porque ela até nos limita a compreender mais a ciência, o universo. A gente... Hoje as pessoas já abriram um pouco mais a cabeça, por exemplo, quando a gente fala de vida fora do planeta Terra. Falar, até eu coloco uns 10 anos atrás, falava disso, para algumas pessoas elas ridicularizavam, alguns cientistas ridicularizavam esse assunto. Quando a gente fala de vida fora do planeta Terra, a gente fala de outras possibilidades, a gente não fala necessariamente de uma forma de vida igual a que tem no planeta Terra ou igual ao ser humano. A gente fala de
e de forma de vida talvez diferente do que a gente enxerga aqui. Sim. E quem disse que não pode ter algo muito mais que a gente julga complexo, né? Chama de complexo ou de superior. Sim. É possível, isso é possível. E se a gente tem essa visão de que não, só existe a gente aqui, só existe... O alecrim dourado aqui. Somos... Mas tem até algumas pesquisas que os cientistas a gente aprendia na escola, né? O que é vida e seres vivos, e por exemplo, o vírus não era ser vivo. Hoje em dia tem algumas definições que colocaria vida como algo que consegue se reproduzir. O vírus consegue se reproduzir, precisa de um hospedeiro. Sim. Mas ele tem uma maquinaria para se reproduzir e ele passa por processo evolutivo, né? Sim. Então a gente vê o coronavírus, as cepas de coronavírus, isso é evolução, né? Do coronavírus, as modificações e tal. E eles colocam um novo conceito que se chamaria vidia com Y e life com Y ao invés de life com I. E isso seria a base para procurar a vida em outros planetas. Eu até tenho um vídeo que eu falo disso no Voando Alto Ciência, e é exatamente isso. Às vezes a vida, ou como começou em outro lugar do universo, não é como a gente teve aqui. E muito pouco provável seja um clone da Terra, né? Sim, pouquíssimo provável. Inclusive, nada nem garante que se tiver forma de vida em outro planeta, que sequer vai usar, por exemplo, o DNA como... Exato. Exato. Tem até pesquisas que falam de que sílica pode ser mais eficiente para... Do que carbono. Do que carbono, para servir de estrutura básica. Se fala, inclusive, nessa linha aí de outras formas de vida na própria Terra, no próprio planeta Terra, que a gente não consegue detectar. Sim. Pela nossa visão fechada de que a vida se baseia em carbono, por exemplo, né? Então, que é a forma de vida que a gente observa. Então, existem alguns indícios de possíveis outras formas de vida, muito provavelmente micro-organismos que usam outros elementos químicos aí como base, né, das suas estruturas moleculares, e podem até coexistir, mas a gente não consegue detectar. É que o essencial é invisível aos olhos. Ai, adorei! Exatamente! Não é porque a gente não tá vendo que não tem. E também tem o que os olhos não vê, o coração não sente. Isso pode ser... Porque olha o choque que é pra gente, tu ver essas outras... Uma pessoa que acredita nessa ideia que é fechada, né? E ela é apresentado para ela uma outra possibilidade. É difícil, né? A gente quebrar os paradigmas. Então, é difícil, sim. A gente tenta sempre buscar sentido em tudo. Acho que esse que é o grande problema, né, para nós humanos. Então, às vezes a consciência e a racionalidade é uma bênção, mas às vezes é uma maldição, é melhor né? só ir vivendo. Pra que eu tô aqui? Não sei. Vamos. Às vezes dá aquela vontade de pular e ir lá correr pro alto das colinas e assim, tipo, não sei de nada. Mas não precisa pular. Eu ia pular porque eu já tô pulando pra correr pro alto das colinas. Não, tipo, não sei de nada, gente. Nossa. Não, eu quero viver aqui de boa um pouco. E às vezes eu acho que até o fato da gente compreender várias coisas nos dá essa ideia, né? É aquilo, né? Só sei que nada sei. Quanto mais a gente entende, a gente vai vendo que a gente realmente não entende. Sim, exatamente. E pegando esse gancho de achar sentido nas coisas, no filme Gattaca tem uma passagem que eu acho muito interessante, que é mais ou menos a conclusão do filme. Agora que a gente já entregou todo o spoiler, né? Desculpa. Tem um cara que ele foi considerado não apto geneticamente, e aí ele pega os genes, pega o DNA de um outro cara pra se passar por ele. O cara, ele tá em cadeira de rodas, mas ele não relata o acidente dele. E aí ele troca a identidade, meio que vende o corpo, os genes dele pro outro se falsificar lá. É uma falsidade ideológica, assim. Aí eles preparam tudo, com um pedaço de unha, cabelo, todas as coisas pra eles passar pelo outro. E no final do filme, o moço que emprestou a identidade, ele vai ser agradecido pelo outro, o outro vai agradecer pra ele, por ele conseguir chegar onde ele queria, usando a identidade falsa desse cara. E aí o cara responde pra ele: não, eu só te dei o corpo, você me deu o seu sonho. Porque esse cara que foi atrás da identidade falsa tinha um sonho, um propósito, e o outro não tinha. Inclusive, ele provocou o acidente pra ele se tornar paraplégico. Porque ele tinha todos os potenciais, mas ele não tinha nenhum sonho.
E Isso. no fim, a vida é muito mais sobre o que você tem motivação pra fazer do que quais são as suas capacidades. Uhum. Porque a partir do momento que você quer muito fazer alguma coisa, você pode correr atrás dela, independente de qualquer coisa. Mesmo que você precise de mais esforço que uma outra pessoa para aquilo, você tem o que é necessário, que é a motivação, eu acho. E eu penso que nós podemos fazer muitas coisas. Tu estava falando no começo lá que tu tinha interesse por muitas coisas. Eu acho isso fantástico. Eu acho muito legal quem tem essa versatilidade, que consegue realmente fazer Vai pro muitas TikTok coisas. E eu depois, sei viu? que tu sabe fazer muita coisa, eu sei que tu sabe não fazer um monte de outra coisa. Eu acho que isso é muito também positivo, da gente reconhecer até onde a gente tem limitação. A gente entender que a gente não sabe fazer algumas coisas é bom. É bom porque a gente não se frustra, a gente não coloca... Não vai fazer o que a gente não pode. Isso é bom. Isso não significa que é fracasso. Sim. Significa que faz parte da nossa variação. Não conseguir algumas coisas está dentro da naturalidade, da normalidade. Todo mundo é assim. Sim. Sim. E você também pode aprender depois que você sabe que você não consegue, eventualmente. Né? E eu tenho uma hipótese aí de que as pessoas interpretam essas coisas errado porque elas não entendem porcentagem, eu acho. Tem muita gente que não entende como porcentagem funciona. E aí a pessoa acha que, sei lá, passou de 60% é certeza que vai acontecer. Menos de 50, não vai acontecer. Mas é tipo, você pode ter um gene, sei lá, da obesidade e nunca ser obeso. Ter o gene do problema cardíaco, comer McDonald's todo dia e nunca ter problema cardíaco. Sim. É do mesmo jeito que pode Às não vezes ter é um fator e desenvolver de problema risco, cardíaco. é um fator de risco. né? Ele é uma coisa que pode desencadear. Sim. Mas se tu tem um estilo de vida, tu pode frear aquilo, né? Pode demorar para acontecer ou pode nem acontecer, porque tu tem um hábito de vida que vai impedir. Porque Porque são vários fatores, né? é o que você falou, às vezes a pessoa tem aquilo lá no livro de receitas dela, mas ela não vai desenvolver, né? Então, o que a gente está enxergando é a interação do DNA com o ambiente, né? Então, vai falar muito ali o estilo de vida da pessoa, o que ela se alimenta. Tem trabalhos muito legais com gêmeos, que eles colocam os gêmeos para fazer coisas diferentes. E os gêmeos idênticos, né, que a gente fala, que são clones, teoricamente, do ponto de vista, eles têm o mesmo livro de receita. Mas as coisas, o ambiente em cada um ali está inserido, muda também como o livro de receitas, né, o DNA é acessado. Então tem trabalhos muito legais falando isso com gêmeos. As limitações que a gente tem de entender a genética e as interações com o ambiente. Até com gêmeos astronautas, um vai para o espaço, outro fica. Como é que outro ambiente interfere na vida daquela pessoa, né? Não é só a genética em si. Isso é engraçado. Eu tenho irmãs que são gêmeas idênticas, né? E elas são muito diferentes hoje em dia. Quando elas eram crianças, elas eram mais parecidas, elas foram ficando diferentes. E eu lembro uma vez, eu fui ter uma aula de genética, né? E aí a moça tava falando sobre clonagem. Ela falou, tipo, não, mas vocês acham que é ético clonagem? Imagina se você copiar todo o seu DNA e tem outra pessoa por aí andando com os mesmos genes que você. Aí você deixa ela ir fazer a sua prova no seu lugar e fica em casa. E eu fiquei, tipo... Será que ela já ouviu falar em gêmeos? Não é assim que funciona? Não é só clonar o... E eu fiquei assim, tipo... E olha que interessante isso dos gêmeos, porque daí tem um monte de ditado... como que é? Expressão popular, assim, que você teve gêmeos, aí pula uma geração, tipo, a filha, não sei o que lá, vai ter. E não, gente, ninguém sabe por que gêmeos idênticos acontecem. Acontecem. Por enquanto, é uma limitação da ciência entender como que a clonagem espontânea acontece ali pra gerar duas vidas, né? E claro que a gente daí tem o caso dos gêmeos diferentes, que depois o Adalto pode relatar melhor, que ele tem, que são os gêmeos que vieram de fecundações totalmente diferentes e tal, e não são clones, né? Então, não tem essa, teve gêmeos numa geração e daí então a tua avó teve gêmeos. Então você vai ter gêmeos, né? Minha mãe é gêmea também, então agora tô na expectativa que eu vou ter gêmeos. Pois é a convenção dos Droga, só eu que não. eu tenho tias gêmeas também. Minha mãe tem duas irmãs que são gêmeas entre elas, aí ela teve gêmeas. A minha prima também. Eu sou gêmeo, né? Eu e uma, nós somos... Vamos fazer as contas aqui das probabilidades? Eu e minha irmã, né? E aí nós temos uma prima que teve 2 meninos. E aí eles são idênticos, sim.
Enfim, tem também na família. Clonagem humana na família do Adalto. Não sei, estão fazendo alguma coisa. Estão fazendo alguma coisa. Mas eu não sei, eu não vi tanta vantagem de ser gêmeo aí, como ela colocou. Eu não quero ir fazer a prova, vou mandar o outro. Né? A gente tem que dividir tudo. Minhas irmãs também não se aproveitaram de ser gêmeos. Curtiram. Mas pra quem não sabia, fica aí. Pra quem tem essas elucubrações de como será que é um clone, uma pessoa com seu DNA. É um gêmeo. Basicamente, irmãos gêmeos. E eu acho que legal, clonagem, já me perguntaram isso. É possível clonar humano? Possível, a gente... por exemplo, a insulina humana, que para tratamento de diabetes e tal, é produzida por clonagem, só que em bactérias. Você coloca o gene da insulina lá, faz ela expressar e extrai, beleza. Já é feito clonagem de outros organismos mais complexos e tudo mais. A gente consegue controlar isso em laboratório. Mas pra que clonar? Qual é a viabilidade disso? E a gente tem a parte ética que as pessoas esquecem, né? Tipo, pra você conseguir fazer um clone humano dar certo, quantos embriões tiveram que dar errado? Qual é a viabilidade disso? Qual é o propósito? Igual a questão de clonar mamute, trazer mamute. Vocês viram isso? Não. Tem uma ideia, tipo um Elon Musk da vida, que quer reviver os mamutes e utilizar a engenharia genética para, a partir do genoma de elefantes e tudo mais, para colonizar a Sibéria, porque a Sibéria está descongelando. Então ia ter animais lá, isso ia ser bom para a diversidade do planeta. Só que não. Então a comunidade científica está dividida nesse caso, porque de um lado a gente tem os caras investidores em desenvolvimento científico que acham que trazer mamutes a partir da engenharia genética seria extraordinário, porque ia nos permitir vários avanços, entendimento sobre as coisas, e eles iam criar tipo barrigas artificiais, barrigas de aluguel, tipo baseadas nos elefantes para gerar os mamutes. E do outro lado tem a comunidade científica que diz que isso é um absurdo porque mamutes são seres altamente sociáveis. Como é que você vai pegar mamutes, colocar lá assim um ou outro, sem você dar um contexto ali de realmente Não da conhece população? a biologia da espécie, né? Então assim, não é você pegar um organismo clonado e jogar no mundo, né? Colocar no mundo. Então é muito interessante discutir essas coisas também. Eu aprendi muito de clonagem com o Murilo Benício. Outro absurdo, né? E quantos clones dele foram feitos pra ele estar em todas as novelas? Né? Globo revela aí. Gente, a novela O Clone, eu assisti quando era muito criança. A primeira vez que passou, eu não lembrava muito, eu lembrava mais ou menos que tinha algumas coisas em Marrocos, sei lá. E aí tá reprisando agora, e minha mãe tava assistindo, e eu falei, mãe, e como é que tá essa novela? O que tá acontecendo? Porque eu sento lá do nada no sofá quando eu visito minha mãe e começo a tentar entender a novela que tá rolando há tipo 6 meses e eu chego e pergunto, quem é essa? Dá um E que ela fez? A rainha do mal. Aí minha mãe, não, esse aqui é o clone. Eu, clone de quem? Aí ela, o clone do Diego. Aí eu, tá, por que clonaram o Diego? Ela, não, era pra clonar o outro. E eu, que outro? O irmão dele, gêmeo. E eu fiquei tipo, calma. Qual sentido? Eram 2 gêmeos. Aí minha mãe, isso, 2 gêmeos, um morreu. Aí eles queriam clonar o gêmeo que morreu. Mas aí eles clonaram o gêmeo errado. Aí eles ficaram com 2 desse, e 2 do mesmo gêmeo e nenhum do outro. Mas seria o outro. Exato, seria o outro. Mas aí que tá. Resultado, você tem vários clones. Seria o outro, mas aí que tá. Primeiro que o clone ele nasceu adulto, pegaram a coisa de um homem adulto e clonaram ele adulto já. Isso eu achei fantástico, que não é assim que clonagem funciona quando você pega células adultas. E ele veio com memórias da pessoa de quem ele foi clonado. Memória genética, que não é isso, não é, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que não existe. E ele veio com isso. E aí ele, tipo, ele é fascinado pelo Oriente, porque o cara de quem ele foi clonado tinha uma paixão no Oriente. E ele veio com as paixões e ele não sabe explicar porque ele gosta tanto daquele lugar. E gosta da mesma e de mulher, fazer certas inclusive. coisas. E gosta da mesma mulher.
ter os mesmos gostos. Exatamente Gente, da mesma absurdo. mulher. E paixão não é genético, né? Gosto não é. É o gênero do amor. Isso é uma coisa que às vezes, quando a gente fala de epigenética, que tipo, é sempre uma interação entre genes e ambiente, sempre dá esse medo de falar isso porque o pessoal entende outra coisa. Entendo. Aí começa a entrar em um monte de coisa de a memória molecular da água. Ah, mas herdou essa ideia da mãe. Ideia não herda. Não herda. Você Não apaga. pelos genes. Então, Mulheres Você pode... de Areia é muito melhor, que Raquel e Ruth eram diferentes. Eram gêmeas idênticas, uma é boa e outra má. A usurpadora também. Né? Pronto. São Nossa exemplos Senhora. muito melhores que o clone. Mas o clone, eles não... Eu acho que quem fez a novela não sabe que gêmeos já são clones. Então só o terceiro que é o clone. Os primeiros são gêmeos, sem nada de suspeito, e o terceiro que é um clone. Eu acho que a novela era da época de 2005. Eu acho que é interessante a gente até... Eu acho... ou acho que é antes. antes. 2000, anos 2000. Por aí. Eu acho que é interessante a gente contextualizar como as produções acho que de 2003. cultura pop acabam se relacionando com o boom da ciência, porque a ciência vira notícia e vira conteúdo para essas Acho que é produções 2001. terríveis. Eu Bem acho que perto do genoma. Eu acho que é bem humano. perto do genoma e da ovelha Dolly. Eu acho que foi 97, ovelha Mas Dolly. o clone eu acho que é 2001. Então, tipo, ficava aquele zum, mas saber mesmo o que é, aí ninguém quer, né? Saber o que é o clone ali mesmo, tudo bem, né? Mas algumas pessoas querem. Por exemplo, o Elian, o Confuso, vocês sabem, o Bate, eu acho que é o apelido. Bate, sério? Aham. Ele fala que queria, quis entrar na biologia por causa do Do clone. clone? Ah, então mas pelo a novela menos Clone. Isso realmente me chamava muito atenção. Eu lembro que esse período eu tava na 6ª série, eu acho. Eu tinha 12 anos, então acho que era 2001 mesmo. E eu lembro que a gente fez um trabalho na escola que falava de clonagem. E até uma vergonha que naquela época a gente não aprendia, a gente decorava. Então eu falava, até hoje eu sei falar clonagem, clonar indivíduo, obter réplica de seu genoma e asexuadamente produzir indivíduos idênticos a ele. Eu sabia essa frase inteira, mas eu não sabia o que ela significava. A questão é que, embora eu não estivesse entendendo, mas eu já tinha um interesse, eu achava aquilo formidável, embora eu não entendesse o que era. Nossa, sim. Eu acho que aí tem um papel interessante, embora tenha essas falhas, de alguma maneira... Sim. Ela tem esse poder de trazer, né? De incentivar. de curiosidade. Coloca né? a palavra na boca do povo, pelo menos. Quando você tinha 12 pelo menos anos, eu tinha 6. Você tem o dobro da minha idade hoje? Você tinha 6 anos, eu tinha 3. Olha, atenção! É memória genética. Gente, não é memória genética. Não existe memória genética. Quando clona uma pessoa, ela nasce um bebê. E a E memória vai genética, crescer. quando fala em memória genética, por exemplo, o DNA, né, ele pode ter algumas marcas que isso vai deixar ele mais ou menos exposto àquela informação, né? Então é como se você tivesse no seu livro algumas páginas grampeadas ou algumas páginas grifadas, que é a epigenética, que foi aquele absurdo que a Maíra Card falou também de você apagar todos Reprogramação seus genes. epigenética que eles chamam, né? Eu acho que foi isso. Ela falou um monte esse de termo que eles besteira. utilizaram. E não tem nada a ver. Então isso é uma memória genética no sentido. Você consegue herdar isso até algumas gerações. Quais informações estão mais apagadas ou mais destacadas, né? Ou estão mais silenciadas para elas estarem acessadas para fazer as funções, né? Então existe nesse sentido, mas não é a memória da cabeça, do que a gente pensa aí, não tem nada a ver. Tem a confusão do termo Tem a também, confusão às do vezes, termo. né? Mas é que cientista é péssimo para termo, porque evolução. Evolução não é de evoluir, de ser melhor, de progresso. Sim. Eu sempre começo falando isso em conversas, assim, a gente poderia ter só colocado o nome mudança. Mudança é muito melhor do que evolução. Evolução é um nome bonito, mas isso causa confusão nas pessoas, né? Sim, causa muita confusão. Demais. Mas por falar em evolução, agora que nós temos aí todos esses avanços na medicina e tudo isso que acontece, que a gente consegue regular muito melhor a nossa saúde, ter tratamentos e várias outras coisas,
Os humanos, vocês acham, né, como geneticistas, que a gente ainda sofre alguma pressão de seleção natural? Sim, pode falar. Sim, mas a medicina consegue contornar também. Por exemplo, tem uma história fantástica sobre isso. Na década de 80, antes disso, você não tinha os UTIs neonatais, não tinha cesárea muito bem estabelecida. Então, o que era selecionado? A gente chama de seleção balanceadora. Você tem os bebês médios, que são compatíveis com a vida. Então, só bebês médios nasciam até essa época. Então, bebês muito pequenininhos, prematuros, morriam. E daí, então, você não passa isso pra frente, aquela informação pra frente. E quem nascia eram só bebês médios, de tamanhos médios. E bebês muito grandes colocavam em risco tanto a vida da mãe, porque não conseguia parir, e até a vida do próprio ser ali, né? Que, naquele caos todo. Com o avanço da medicina, a gente teve as cesáreas. E a gente também teve as UTIs neonatais para poder nascer bebês pequenininhos, prematuros e se tratar nas incubadoras. Então, tem uma pesquisa muito bem relatada nos livros de evolução que a seleção natural parou de atuar no tamanho dos bebês. Então, hoje a gente tem bebês pequenininhos, médios e grandes nascendo. Então, isso é uma forma que a seleção parou de atuar. Mas, por exemplo, na África, a seleção natural ainda está atuando porque existe uma mutação para um tipo de anemia, que é a anemia falciforme, que é muito alta lá. Então, a gente fala que por que essa anemia falciforme tem alta quantidade lá? Porque lá a gente tem a prevalência de malária. E sabe-se que a interação das pessoas que têm malária com anemia falciforme, elas conseguem se proteger da malária. Então, pessoas que não têm anemia falciforme vão sofrer mais com a malária, com a infecção de malária. Então, vejam que lá você mais evoluído, você tem anemia falciforme, você consegue combater a malária. Então, isso é uma pressão de seleção muito forte. Aumenta a frequência das pessoas que nascem com anemia falciforme, que é uma doença genética, para poder combater a malária. E se você compara, por exemplo, a população dos Estados Unidos, que não tem malária, a prevalência de pessoas com anemia falciforme é muito baixa, porque você não tem malária lá, então aquela informação, né, aqueles genes não foram passados para frente e está uma frequência baixa. Então a gente tem a medicina atuando e suavizando a seleção natural em alguns momentos, mas tem coisas que são naturais. Por exemplo, a pandemia agora a gente sempre vai estar suscetível, a gente não está isolado numa bolha, né? Isolado do planeta. Então a gente interage com os outros seres vivos, com o ambiente físico e também biológico, e a gente vai sofrer seleção, não tem como. Então algumas pessoas que foram suscetíveis e que também não tiveram a oportunidade da medicina atuar, né? Elas foram eliminadas, elas né, morreram. Então, é um exemplo. Isso, eu acho que não vai existir um momento em que o ser humano vai estar livre. Vai ser soberano. Né? A gente sempre vai estar... A gente, obviamente, minimiza essas forças da natureza, mas a gente vai sempre estar suscetível a elas. Sim. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, pensando mais sobre a cultura. Porque, assim, a gente já tem... Porque a seleção, no que diz respeito à saúde, tudo bem. Tem remédios que curam doenças. Mas e as coisas superficiais? As coisas que a gente não precisa? Por exemplo, cor de cabelo. A gente consegue pintar o cabelo. Na hora de escolher um parceiro, uma pessoa... prefiro uma pessoa ruiva, uma pessoa loira. Isso não existe mais. Porque a pessoa pinta e você não vê. Então, isso é uma coisa que não está sendo selecionado. Mas... Você tem certeza disso? Eu acho. Por exemplo, tem algumas características que são mais difíceis. Por exemplo, tem mulheres que acham mais atraente um homem com ombros largos, que tem uma estatura mais alta. Cheiro que a gente inconsciente. Sim. Então tem características sim que a gente às vezes não percebe. E outras sim, muito claro que tu não vai mudar. Dificilmente tu vai mexer com a estrutura óssea e deixar teu ombro mais largo. Tudo isso para
conquistar uma namorada. Sim, mas vocês diriam que a cultura, conforme ela vai mudando, ela seria seleção natural ou será que seria seleção artificial? Porque seleção artificial é quando o humano interfere na seleção, mas e quando o humano também é o alvo da seleção? Interferiu nele mesmo, né? Que pergunta interessante. É que assim, a seleção natural, ela vai operar para aumentar a frequência de uma determinada característica. Então você consegue mensurar isso na outra, ela vai te dar um nível de aptidão maior para aquela característica. Então pessoas, por exemplo, mais altas em ambientes com essa densidade de oxigênio, sei lá, elas são mais adaptadas àquele ambiente, e aquilo de lá a gente tem aquelas pessoas tendo mais filhos. Agora, se a pessoa mais baixa daí é mais atraente, né? Eu acho que tudo é natural. Eu acho que esse termo natural, artificial, é uma questão que a gente criou. O mecanismo é o mesmo. Né? É uma coisa que a gente criou para classificar. Quando o homem não interfere, o ser humano não interfere, a gente chama de natural. Quando o ser humano interfere, ele que causa, ele é a força de seleção. A gente chama de artificial. Mas nós também somos parte da natureza. Exatamente, que eu acho isso. Então, a gente inventou um celular. Isso aqui é o desenvolvimento da nossa tecnologia, do nosso conhecimento. Um vírus, o fato dele conseguir sair de uma célula, infectar outra célula, se replicar, isso é a tecnologia dele, que ele desenvolveu. Eu posso dizer na visão do vírus que aquilo é a tecnologia dele, que ele também cria os seus mecanismos de seleção. Então, é só formas de observar. Então, a nossa visão antropocêntrica, né, cria essa classificação. Mas, para mim, tudo é natural e enxergo a gente mesmo produzindo lixo, faz parte do nosso do ambiente. A gente não vai eliminar isso do ambiente. A gente está se conectando e eu acho que pra mim tudo isso é natural. Mas eu entendo também que tem a questão da cultura que a gente tá falando, que é a dificuldade da gente, por exemplo, estudar seleção sexual em humanos. Porque como vocês falaram, as mulheres vão preferir caras com barba e tal, mas tem populações que não podem ter barba. E daí como é que vai ser o negócio, né? Então esse que é o problema da gente mensurar matematicamente, né, quando vai estudar, essa interação da cultura, do que é social e do que é biológico. Acaba que nós somos seres culturais, né? Sim. E tem essa intersecção porque nós fazemos parte da natureza, como o Adalto falou, né? A questão da barba agora tem loção pra barba. É uma forma de se referir na forma de ser selecionado. Essas coisas Tem assim. uma tirinha muito engraçada que reflete isso, que tá mostrando uma moça super dentro de um padrão de beleza, alta, com os olhos claros e tudo mais. Aí mostra que o cara se apaixona por ela, eles têm um filho e o filho nasce super feio. Porque ela fez plástica, fez vários procedimentos e ele não sabia, e tem essa charge. É uma forma dos seres humanos contornarem a seleção sendo o alvo. Né? Legal. Sim. Como alvo de seleção. E esse negócio da seleção de características sociais é uma coisa que não é só de humanos, né? Você pega, por exemplo, as aves, tem uns pássaros lá que tem uma crina enorme maior que ele não consegue voar direito, mas atrai as fêmeas, aí ele consegue se reproduzir. E isso é uma coisa que acontece, uma coisa de característica social. Eu lembro que a gente até foi fazer um trabalho na matéria de comportamento animal aqui na faculdade, e a gente estava propondo uma pesquisa para fazer. E a gente queria ver justamente isso, tipo, a gente acabou não fazendo porque era muito mais difícil que dava pra fazer uma disciplina, né? Mas a gente queria ver qual que seria o impacto da cultura, da preferência das pessoas na seleção de características no parceiro. E aí a gente pensou no seguinte, tipo, a gente ia fazer uma lista, mas a gente acabou abandonando. E aí a gente pegou uma característica que a gente pesquisou, que era, por exemplo, mulheres de quadril largo, que isso é uma coisa que é conhecidamente adaptativo, que melhora a sobrevivência do bebê, isso antes de ter medicina, a cesariana. Né? Antes de ter a cesariana. Ela é uma boa parideira. E aí tem esse negócio, que é uma preferência de uma coisa mais de fundo biológico. E aí tem, por exemplo, sei lá, pessoas muito magras. Que isso, tecnicamente, não tem uma função biológica. É uma coisa tipo da indústria da moda, por exemplo.
que é uma coisa cultural, uma coisa que não tem uma função biológica. E aí tem pessoas que preferem uma, pessoas que preferem outro. Né? E aí acabam surgindo cada vez mais pessoas mais magras conforme elas são selecionadas com essa estrutura, né? E aí, Olha lá, pesquisem. Não, Alguém cientistas faz do uma futuro, pesquisa, né? por favor. Não, e uma coisa que a gente também tem que diferenciar é que o que é comportamento, né, que foi herdado e comportamento aprendido também. Então nós aprendemos muitas coisas que não está no nosso DNA, que não foi necessariamente herdado. Por exemplo, a escrita. Se a gente colocar um bebê lá, Mowgli ou Lobo, ele não sabe escrever. Menino Lobo, né? Ele não sabe escrever, não sabe falar. Então a gente tem essa parte também do aprendizado que não está incumbido ali nos nossos genes. Mas a gente tem alguns comportamentos que são inerentes, como chorar e etc., que tá ali como mecanismos de sobrevivência que já nascem com você, né? E o interessante é que, embora a gente não saiba geneticamente falar ou escrever, a gente geneticamente tem estruturas que nos dão essa possibilidade. E é por isso que os humanos escrevem e falam, e os demais animais não escrevem e não usam a comunicação como a gente utiliza, até onde a gente sabe, né? Então os genes, eles têm um papel fundamental, que é o papel de formar o cérebro da forma que ele é, para ele poder fazer o que ele consegue, e aí a gente ganha com o aprendizado, de acordo com o que o nosso cérebro é capaz de ter de habilidade. Eu ouvi tem uma super interessante, há muito tempo atrás, eu adorava ler antes de entrar na faculdade, porque depois quando você entra na faculdade você vê que não tem tempo. Não, é que você vê que tem muita informação sensacionalista lá, sabe? Meio que fictícia pra vender e tal. Mas gosto muito, da super interessante. E ela fazia uma analogia muito legal. Que o cérebro é como se fosse um balde, porque ele é físico ali, e o conhecimento, a inteligência é a água. Você vai regando ali aquela parte física, né? Então a gente tem o ambiente tendo esse poder de preencher, né, um organismo que tá, um órgão que tá ali, né, que é físico, digamos assim. Isso é engraçado, essa questão do potencial do cérebro, dos genes determinando essa capacidade cerebral, é uma coisa fácil de testar. A gente tá testando, a gente tá um tempão tentando ensinar o cachorro a falar e ele não aprende. Meu, não importa o que a gente faça. Só papagaio. A gente usou o cachorro no vídeo, a gente teve que dublar o cachorro porque ele não consegue. Não conseguiu falar. Não dá dele. E a gente tenta, fala com ele, expõe ele não fala. É uma coisa assim. É totalmente assim. Quem quiser, testa em casa, gente. Tem, vocês vão ver como é que acontece. Agora com o papagaio já dá quase certo, né? Papagaio ali repete, você quase consegue fazer um papagaio falar. Ele tem um potencial cerebral diferente do cachorro com os novos genes dele. Uma outra coisa também que surge muito, às vezes em mídia, que tem muitos mitos, que inclusive eu já fui alvo desses mitos também no passado, em genética, é a questão dos transgênicos. Tem muita gente que confunde transgênicos com agrotóxico e que confunde a forma que a tecnologia é utilizada com a tecnologia em si. Aí tem muita gente que anda por aí falando que transgênico é uma coisa do mal, porque a gente sabe que tem os monopólios das indústrias e tal. E eu lembro que quando eu aprendi sobre isso no ensino médio, a minha professora ela foi super parcial. Como se transgênicos fossem o problema ambiental. Meu Deus! E não a forma que a gente está lidando com isso. E tem alguma forma que vocês saibam que seja assim mais lúdica de explicar o que é um transgênico, como essa tecnologia pode ser usada? Não é Frankenstein. Primeiro, que na super interessante também me chamou atenção porque eu queria fazer, já me interessava por genética e tava falando de transgênico e falava alimentos Frankenstein. Então já começa daí o problema. Não sei se você quer começar a falar. Não, pode falar. Mas, por exemplo, para você desenvolver um transgênico demora no mínimo 10 anos. E você não vai pegar, por exemplo, o gene de um tomate e colocar num cavalo. Não faz sentido, não tem propósito. Normalmente você vai inserir, sei lá, um arroz. A gente quer colocar mais vitamina X naquele arroz. Aí você vai colocar um gene que vai participar da produção daquela vitamina no arroz para enriquecer esse arroz, para fazer ele ser um arroz mais nutritivo. Então são coisas que fazem sentido
sentido e viável, né? Você não vai colocar um gene ali que vai expressar uma proteína que é de um vegetal no animal, porque vai causar um caos, não vai ser viável, não tem como você distribuir isso na natureza. Então, os transgênicos é você modificar alguma coisa ali, você unir organismos que fazem sentido para ser viável, porque essas coisas malucas não são viáveis, não tem... E assim, transgênico você tem um valor também econômico, né? É um objetivo econômico, você melhorar aquilo para produção de alguma coisa, igual a gente tem o salmão transgênico, que é um salmão maior. Então é um peso ali econômico. Então você misturar essas coisas que não fazem sentido não vai gerar lucro, não vai gerar dinheiro. Sim. E não vai. E outra coisa que as pessoas confundem também é melhoramento genético. Isso, o organismo geneticamente modificado e o transgênico. O transgênico. O melhoramento genético nada mais é, por exemplo, o frango. Que eles pegaram, que é seleção artificial. Eles pegaram os frangos maiores e foram reproduzindo até ter o frangão de hoje. Não é hormônio aquilo, é melhoramento genético. Né? É seleção. Tomate é a mesma coisa. Repolho, couve, brócolis, que é tudo a mesma planta. É tudo mostarda selvagem. Então, tipo, melhoramento genético isso. E uma das maiores fake news, eu acho e injustiças é com o frango, que o frango tem hormônio, por isso que ele é grande. Não, isso é melhoramento. É você direcionar a reprodução. E os transgênicos é você tentar deixar aquele organismo ou maior, melhor do ponto de vista econômico, e isso não vai oferecer risco à população. Hoje tudo é transgênico. Aí tem os geneticamente modificados, é que ele tem o DNA alterado, sofreu alguma alteração, mas não foi colocado nenhum DNA novo nele. Ele sofre alguma, por exemplo, eu posso fazer com que um determinado gene funcione com maior intensidade, fazendo, por exemplo, que uma característica apareça mais. Eu aumento, por exemplo, o funcionamento de um gene, eu faço com que seja produzido mais carne. Não sei nem se isso existe, mas estou dando um exemplo de algo que para facilitar o entendimento. Então, eu alterei o DNA, ele é geneticamente modificado. Aí que é o grande, né, que geralmente as pessoas criam essa polêmica toda, que é nos organismos transgênicos, que é quando a gente pega o DNA de uma espécie, né, um gene, e insere em uma outra espécie. Aí tem toda uma discussão. É um assunto complexo, né? Eu acho que existem... Cada situação tem que ser avaliada. E para um organismo transgênico sair para comercialização, não é de um dia para o outro, né? Então, e se vocês olharem nos pacotes de salgadinho, tem lá o T amarelinho, tem trigo, acho que transgênico, tudo é ração de cachorro, todas são transgênicas. Tranquilo. É graças a esse também, né, que a gente tem hoje a produção que a gente tem, né, o nível de produção que a gente tem. A gente vai entrar em uma série de questões também, né? Para que também produzir tanto? Se a gente não resolve todas as questões, né? Eu preciso produzir um organismo transgênico que tem todo um risco ambiental, às vezes, né? Pode ter um risco ambiental para produzir uma quantidade excessiva de grãos que no fim eu não vou utilizar, eu vou até desprezar em algumas situações. Então entra toda uma questão econômica, tem que ter ética, a parte política, também, né? É complexo o assunto pra caramba. É um assunto complexo. Quer comentar? Então, eu acho engraçado, muita gente cita como coisas ruins dos transgênicos. Por exemplo, tinha um negócio, eu nem sei se isso acontece mais, talvez já tenha sido regulamentado, mas que é o lance de empresas criarem sementes, que vai lá, cresce a planta, e as sementes que essa planta dá são inférteis. E aí isso faz com que a pessoa que compra sementes tenha que ficar sempre comprando sementes da empresa, né? Que é tipo um monopólio. E isso usa modificação genética para fazer a planta fazer isso.
Só que as pessoas falam como se o mal fosse a técnica, né? Só que o mal é só uma empresa. Sistema, É o capitalismo, não é? Exatamente. É o uso daquilo. O problema não é... Eu não vejo a ciência como um problema. Isso. Ciência não é um perigo para a humanidade, para o meio ambiente. O problema são pessoas mal intencionadas que utilizam aquilo de uma maneira errada. Uma faca pode ser usada para cortar pão, cortar queijo, passar manteiga no pão. Eu posso usar para tirar a vida de uma pessoa também. Então a decisão é minha. O instrumento foi, inclusive, ele foi criado não para matar pessoas, ele foi criado para cortar pão, para cortar alimentos. A finalidade dele era positiva, era boa, era facilitar a nossa vida. Sim. Uma pessoa ali errada que utilizou aquilo de maneira errada. A ciência, ela não é má, ela não é boa, ela não é milagrosa. As pessoas têm que parar de pensar a ciência como um milagre, alguma coisa assim. O exemplo é que a gente estava falando da clonagem. A clonagem permitiu a gente produzir insulina humana em escalas industriais para pessoas que sofrem, precisam fazer o uso, isso é fantástico. Mas aí tem a discussão de trazer o mamute através da clonagem. Para quê? Entende? Então, a técnica em si, o avanço científico não é ruim, né? O problema são os seres humanos aplicar esse conhecimento. São as escolhas que a gente faz. E também que não está na mão de toda a humanidade tomar essas decisões. Isso é muito complexo. São poucos que tomam essas decisões, né? E só que praticamente todos sofrem as consequências. Nem sempre elas são positivas. E é engraçado porque tem isso dos transgênicos, de achar que o problema está no transgênico, que o transgênico que é ruim para o meio ambiente. E o melhoramento genético que vocês explicaram junto com os transgênicos também é uma coisa que quando as pessoas escutam a palavra, a gente fica pensando em super-humanos, né? Melhoramento genético, vamos dar super força, vamos dar superpoderes, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E na prática, ainda não chegamos lá. Não. X-Men, gente, nunca vi. Tipo, Tá um pouquinho longe ainda. assim. Tá um pouquinho longe. Mas, pode falar. No negócio dos transgênicos, eu acho engraçado também que transgênico acaba sendo colocado no mesmo saco junto com agrotóxico, por exemplo. Os dois são ruins, duas coisas ruins. Só que eu lembro, inclusive, isso já faz muito tempo. Quando eu entrei na faculdade, no vestibular do meu ano tinha um texto na prova, que era um texto de uma pesquisa que foi feita, em que eles colocaram um gene de um inseto na planta, acho que era milho, que era para produzir feromônios que afastam a praga. E aí, isso é uma coisa que, tipo, era com o intuito de remover a necessidade de ter agrotóxico. E tem, por exemplo, da luciferina e a luciferase, eu não lembro qual que é o outro, acho que é a luciferase. Eles transferem também algumas plantas para as plantas ficarem brilhantes no escuro, né? E tiraram o gene do vagalume, por exemplo. Então tem coisas assim, transgênico não é um Frankenstein doido, não vai sair umas coisas doidas assim, mas podem ser produzidas coisas viáveis, né? Assim, com uma aplicação e mesmo legal. dentro da própria ciência, esse exemplo que tu destes aí de usar essa enzima aí que emite um brilho, uma luz, ela é usada na pesquisa, né? Pra gente fazer uma série de testes. A finalidade está longe de ser produzir um organismo diferente. Às vezes é só pra gente entender a função de um gene, por exemplo, de um gene qualquer outro. Eu posso usar isso, fazer uma alteração nas células, tornar aquelas células transgênicas, estudar, por exemplo, a função de alguns genes, como eles estão envolvidos com o desenvolvimento de alguma doença ou com o tratamento de alguma doença. Então, uma aplicação extremamente benéfica, eu não consigo olhar ali um problema dentro disso. Então, a técnica está aí, né, disponível, sendo bem utilizada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas generalizações. A gente tem que avaliar, eu acho que é isso, avaliar cada situação, cada caso e ver os prós e contras. Por acaso. Por acaso. Que lindo! É isso, né? Cada caso é um caso. Mas a genética ela é muito sedutora e é uma pena que a gente não consiga divulgar de verdade como é e o que significa tudo, né? A gente fica usando muito essa palavra DNA porque aparece no CSI, um monte de coisa, e às vezes as pessoas não têm essa noção do que exatamente significa DNA.
Às vezes usa até como um sinônimo de impressão digital. É uma coisa que, tipo, você saber quem esteve ali, é uma identificação. Vamos fazer um teste de DNA nessa amostra. A pessoa não e sabe nem o que usa assim, significa né? essa sigla, né? É só DNA, se fala. Sim. E eu perguntei pro meu pai o que era DNA, porque no Voando Alto eu tava percebendo que eu falava as coisas de uma forma bonita, mas elas não eram entendíveis. E eu acho que essa parte da comunicação, da divulgação científica, faz a gente crescer muito e repensar a nossa existência enquanto cientista, né? Sim. Como que eu vou saber as coisas só pra mim, né? E eu escrevi um resumo na minha tese, e mostrei pro meu pai e pro meu irmão pra eles avaliarem e dizer os termos que eles não entenderam. Minha mãe perguntou, tipo, o que era eucarioto, por exemplo, né? E o meu pai me perguntou uma série de coisas, assim, daí eu falei, será que ele sabe o que é DNA? Eu falei, pai, o que é DNA? E eu gravei isso muito bonitinho. Ele falou, DNA. DNA é a coisa mais importante que a gente tem dentro do nosso corpo, né, filha? É aquilo lá que a gente vê aqui, tipo no sangue, né? Que ele quis dizer. Que vê se a gente tem doença, como que a gente vai ser. Então, olha a associação. Ele pode não saber o que é a estrutura do DNA, mas ele sabe que é uma informação importante que vai carregar ali no DNA. E aquilo me tocou muito sobre, né? Ele falou, pois veja lá, eles... do ovo lá, da galinha, eles sabem do dinossauro, não sei o que. Aí ele já foi associando as coisas, achei isso sensacional. Como também, até no Voando Alto, eu recebo perguntas assim, que eu tava comentando com o Adalto. O que é cromossomo? Todo mundo tem cromossomo? Tipo, planta, não sei o que. E eu acho isso, nossa, fundamental, sabe? A gente partir do básico. Tem um Instagram de uma liga de neurociências de uma universidade, não me lembro qual. Quando eu lembrar, eu recomendo pra vocês. Que eles têm um quadro que chama Crianças Explicam. E aí eles pegam crianças e perguntam os conceitos de ciência pra elas. E elas dão umas respostas, assim, muito inusitadas. É muito engraçado, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Meu, Que legal. tem um canal no YouTube, gringo aí, que eles pegam... Eu acho que... Eu não lembro se é um Insider, sei lá. Um canal aí, e eles têm um programa aqui dentro desse canal que é explicando um assunto em 5 níveis de complexidade. Então eles pegam, tipo, um cara que tá fazendo uma pesquisa lá na universidade, eles pegam um físico de física quântica, assim, e eles vão explicar a pesquisa deles. Aí pega, tipo, uma criança de 5 anos, um adolescente, uma pessoa que acabou de entrar na faculdade, uma pessoa formada... Quer dizer, uma pessoa que acabou de entrar na faculdade, uma pessoa na pós-graduação e um outro professor. É tipo isso. Eu não sei se deu 5, eu fui chutando aqui, mas legal. é muito legal. Que legal. Uma coisa que eu percebi recentemente é que uma dificuldade que as pessoas geralmente têm pra entender é o que significa fator de risco, a chance de uma coisa acontecer. Eu percebi isso porque a gente costuma usar, né, muito em saúde esse fator de risco, em genética também, quando você tem o gene presente, que pode ter o risco de ter uma doença. E aí eu tava explicando, né, que anticoncepcional ele pode ser um fator de risco para trombose. Aí uma menina falou assim, mas a minha mãe toma e minha mãe nunca teve trombose. E aí eu pensei, não estou sendo clara. Aí eu fui tentar explicar de uma forma lúdica e eu falei que um fator de risco é como se fosse a chance de uma coisa acontecer. Então, quando eu digo que se você for na praia, tem mais chance de você encontrar um tubarão do que na cidade, eu não tô prometendo que na praia você vai encontrar. Nunca encontrei um tubarão. Pois é. Mas se tiver uma chance maior, vai ser lá e não aqui. É um desafio, né, pra gente buscar forma de ser claro, de levar a informação de uma maneira mais precisa, né, mais correta para as pessoas. E eu já discuti muito isso com colegas, com cientistas. Alguns acham que eles não têm obrigação nenhuma de fazer esse tipo de coisa, que eles não precisam transformar a informação em algo mais acessível para as pessoas. Que o trabalho dele é ficar lá no laboratório, é desenvolver, é super importante, claro, é a base do nosso trabalho. Mas eu acho que a nossa comunicação ela precisa ser melhorada. Eu acho que todo cientista tem que fazer isso. Eu acho que todo, porque quanto mais a gente cria formas de divulgar o conhecimento científico, mais as pessoas vão se apropriar disso e mais a gente vai poder conversar de ciência com as pessoas em qualquer lugar. Existem eventos, tem um evento aqui, por exemplo,
que já aconteceu, que as pessoas vão para bares e vão lá falar de ciência. Mas será que estão falando de uma maneira que as pessoas estão te ouvindo, estão te entendendo? Será que aquilo tem um impacto? Então eu acho que a gente tem que criar mecanismos, formas, né, de falar com as pessoas para que elas realmente entendam. E isso todo cientista eu acho que tem que exercitar. Eu acho que é uma habilidade do cientista. Assim como ele tem que aprender a usar o método científico, ele tem que aprender a fazer um determinado experimento, ele tem que aprender a se comunicar com a sociedade. Eu acho que isso fortalece, valoriza o nosso trabalho. A gente vai ser levado a sério. Principalmente ultimamente, que a gente não... Por alguns a gente não tem sido levado, infelizmente. Sim, mas isso é uma coisa, inclusive, que eu tenho pensado muito sobre, porque assim, eu acho que sim, todo cientista tinha que ter um treinamento aí, tinha que conseguir explicar. Mas eu acho que nem sempre ele devia explicar. E isso, às vezes, acontece... por exemplo, as coisas lá da... Como é que chama? Esqueci o nome. No Covid, os remédios lá... Eu esqueci o nome, mano. Da cloroquina? Isso, da cloroquina. Como é que eu esqueci o nome de uma coisa tão... Enfim, por exemplo, da cloroquina, que tinha pesquisa. Era uma pesquisa não publicada numa coisa pequena, que... Beleza, alguém fez a pesquisa, não dá pra desmerecer que aconteceu a pesquisa. Só que uma pessoa leiga, uma pessoa que às vezes não é da área, vai lá ver, interpreta mal e começa a espalhar. E não foi falha da pesquisa, é que tipo, a pesquisa não está pronta, ela não necessariamente deu uma coisa que... Nem toda pesquisa que é publicada é um conhecimento real. E aí tem a consolidação do conhecimento. E eu acho que a divulgação científica é muito importante nisso. Divulgadores científicos têm uma profissão separada, que não é nem cientista, nem jornalista, é o divulgador científico, que faz esse filtro de, tipo, explicar as coisas que estão consolidadas para a população. Porque explicar coisas que não estão consolidadas pode gerar fake news. Mas retomando, eu ia falar que eu acho que o divulgador científico é importante ser um cientista. Primeiro porque o cientista conhece todas as etapas da ciência. Uma coisa é você pegar um tema de estudo que já está pronto, colocar em palavras e levar para as pessoas. Outra coisa é você conhecer os processos. Então, como o Arthur colocou, um estudo feito nem sempre ele está pronto e finalizado. Ele vai receber críticas, ele vai ser discutido, ele vai ser confrontado com outros estudos parecidos para ver se aquilo está fazendo sentido. E os cientistas são as pessoas que melhor conhecem essa parte em específico, de como se consolida o conteúdo. Não a existência do conteúdo em si, mas como ele é consolidado. Sim. E eu acho que isso é uma coisa importante. E outra coisa que eu acho importante de ser um cientista também é para a divulgação da figura do cientista. Porque muita gente não sabe que ainda existem cientistas, por incrível que pareça, né? Tem pessoas que eu falo assim, né? Ah, não, que eu sou cientista. E as pessoas falam, ah, é? Nossa, eu achei que já tinha descoberto tudo. E eu fico, como assim descoberto tudo, gente? Tudo que já foi descoberto, isso é verdade. E eu acho importante ir até os lugares e falar, eu sou um cientista, eu faço pesquisa científica. Sim. E não deixar tirarem isso de vocês. Foi até uma discussão que eu tive uma vez com uma colega, que ela falou que é triste na família dela, porque todo mundo trabalha e ela só estuda. E aí ela fala, tipo, eu sou estudante. Eu falei, não é assim. Estudar também é um trabalho. E dá muito trabalho. Sim, também é. E eu falo, tipo, quando me perguntam o que eu faço, eu não falo que eu sou estudante, eu falo que eu sou cientista. É o que eu tô fazendo. Sim. E eu acho muito legal vocês colocarem isso nas redes sociais de vocês, se tiver outros cientistas nos ouvindo, porque começam a aparecer crianças de escola ou mães de crianças que têm atividade para entrevistar um cientista. Então, se eles vão digitar no Google, no Instagram, seja o que for, coloca lá cientista, vai achar o perfil de vocês. E vocês serão entrevistados e poderão ser essa ponte. Porque é muito importante, o professor Walter Neves fala isso, nessas discussões de defesa da ciência, como a população vai acreditar num cientista que ele não conhece, que ele nunca viu. Sim. Então, assim, cientista e tal. E tem muitas pesquisas que falam, em 2019, a última que saiu, que falam assim que mais de 80% da população não sabe dizer uma instituição no Brasil que faz pesquisa e não consegue dizer o nome de um cientista brasileiro. Então, que a gente mude isso e falar, a Gabi, uma cientista e tudo mais, sabe? Nesse sentido, eu acho que é muito importante. Eu tive
um conteúdo que eu produzi para uma escola que eles perguntavam sobre a pandemia e eu fiz vídeos respondendo essas perguntas. E eu me apresentei como cientista. Eu sou aqui de Botucatu, sou cientista e tudo mais. A reação deles foi que, nossa, não sabia que tinha cientista em Botucatu. Que é essa importância da gente desmistificar. O cientista não é intocável, né? Tá por aí. E colocar para essas pessoas essa profissão como uma possibilidade, né? Porque elas não se enxergam dessa maneira, né? Elas acham que aquilo não é para elas, elas acham que é algo muito difícil, que são pessoas geniais, que podem ser cientistas. Então, quando a gente se mostra, Como se pessoas desconstrói, comuns. né? A gente mostra para elas que elas também podem ser isso que nós somos, né? Ser cientistas. Sim. Então, eu acho que Seja esse cientista. trabalho e a gente precisa de mais cientistas. O nosso país, inclusive nesse momento, que está sendo muito difícil ser cientista nesse país por conta da falta de investimentos. Então, a gente tem perdido muito dos nossos cientistas. No Jordana, por exemplo, vai embora. Eu tô indo embora. Espero que um dia volte. Pretendo. Mas é um caminho que também é muito justo. As pessoas que dedicaram um grande tempo de sua vida, elas querem atuar na sua área. Então, isso está acontecendo, né? Então, o Brasil precisa de mais cientistas e precisa de condições para que eles fiquem aqui. Porque ciência vai nos ajudar de várias formas. Vai ajudar a desenvolver nosso país, a melhorar nossa educação, a melhorar a saúde, vai melhorar a própria ciência. Enfim, resolve muitos dos nossos problemas. Sim, e uma coisa que eu acho interessante é a gente divulgar aí a importância da ciência básica, porque eu vejo que é uma coisa muito comum as pessoas verem, a pessoa foi lá, ela descreveu uma espécie de camarão, e daí, o que eu vou fazer com isso? Tipo, se não é uma coisa que é uma tecnologia ali, melhorou o celular, fez um remédio para curar um negócio, as pessoas não veem valor. E elas não percebem que isso é um passo em direção à tecnologia, à ciência aplicada. Que às vezes a gente tem que fazer ciência por ciência. Às vezes a gente tem que investir em ciência sem esperar nada em troca, só o conhecimento. Mendel não sabia que ia descobrir a genética contando ervilhas, né? E olha o que isso revolucionou, a própria genética. Inclusive os trabalhos de Mendel achavam ele um ridículo que misturou matemática pura, aritmética bem antiga, probabilidade que ninguém entendia, porque ele estava contando ervilhas. Essas aqui deu tantas amarelas, deu tantas verdes, e ele tentou propor aquilo, né, com base nos fatores. A gente tem determinados fatores que se expressam mais, se expressam não, né, que aparecem mais, que aparecem menos, e ele descobriu a genética, fazendo ciência básica. Então a gente precisa da produção do conhecimento para poder gerar tecnologia. Não tem como a gente gerar um foguete se a gente não sabe física básica para lançar um foguete. Nesse aspecto, eu acho que eu iria um pouco mais longe. Eu acho que a gente não tem que fazer ciência básica para uma hora desenvolver ciência aplicada. Eu acho que a gente tem que fazer ciência básica porque conhecimento também constrói a gente enquanto pessoa. Com certeza. Então, entender uma coisa só para saber como ela funciona é importante. Isso reflete em como você enxerga o mundo, como você interage com o mundo. Isso te deixa uma marca. Então, é muito mais do que isso. Desenvolve teu cérebro, forma pessoas. O processo de fazer ciência forma pessoas. A gente vai formar cientistas. Esse processo forma profissionais. Melhora a realidade de um país, de um lugar. Então, fazer ciência por si só, sem um intuito, já é super louvável. Geralmente quem mais sofre com isso são ciências mais relacionadas com algumas partes da física, por exemplo, porque saúde geralmente todo mundo entende que tipo, não, isso vai ajudar a melhorar a qualidade de vida. Só que é importante a gente sair um pouco desse antropocêntrico e dessa parte imediatista de tudo que cabe na sociedade agora e tudo que serve pra gente enquanto humanos, e entender que o mundo, o universo é um pouquinho mais que isso, né? E eu acho que também as ciências humanas sofrem muito com isso, porque tá lá só estudando, só lá pesquisando coisas, e é a base pra gente entender a nossa sociedade, pra gente entender como que a gente se relaciona, é extremamente fundamental também, apesar que é
É fantástico o que você colocou. A ciência não precisa de uma aplicação, né? A ciência é basicamente você tentar responder uma pergunta através do método científico para você descobrir ali alguma coisa. Agora, você tornar isso aplicável de uma forma assim capitalista, né? De uma forma, um porquê econômico, não deveria ser o motivo de você se investir em ciência, mas mais mesmo o progresso o desenvolvimento humano, né? Esse ponto aí de algumas áreas, né, não receberem tanto investimento, não serem tão valorizadas, tipo as ciências humanas. A gente, com o desenvolvimento da genética, da biologia, da tecnologia, a gente vai fazer coisas incríveis. Só que aí entra um detalhe. Se a gente investisse em ciências humanas, talvez a gente tomasse boas decisões. Talvez eu usasse a faca realmente para cortar um queijo e não para matar uma pessoa. E para isso a gente precisa investir em ciências humanas, para a gente melhorar a forma como a gente lida um com o outro. Então, falta isso, falta investimento nessas áreas. E também a gente ter um pouco mais de visão multidisciplinar, né? Porque eu não preciso necessariamente ser especialista numa área para ter uma noção e aplicar. Então, a gente, enquanto indivíduo, também precisa ter um pouco de repertório nessa parte de ciências humanas, nessa parte de ética, um pouco de consciência, enquanto cientistas da natureza também. Isso também faz parte. Eu acho que a Jor precisa ir, né, Jor? Então, Temos que ver o vamos futuro ficar deputado. por aqui. Tem o bolos ainda. Vai ter bolos. Vamos comer café com bolos. Então vamos ficar por aqui. Meus agradecimentos então aos convidados, ao Adalto e a Jordana, à equipe técnica, ao Vinícius, ao meu convidado / co-host Arthur. Então muito obrigada por ouvir mais um Puro Acaso. Tchau, tchau, gente. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @puracaso.cast. Te vejo na próxima.